Vamos para mais uma aula de Sociologia, fazendo uma preparação para o Enem. Então, vamos abordar alguns tópicos que a Sociologia estuda. Um deles é a desigualdade social. A desigualdade social, ela não é um fator novo, né? Ele não é de agora. Há muito que se existe essa desigualdade, né, entre a relação das classes sociais em relação às pessoas. Então, a desigualdade social sempre existiu. Muitas vezes as pessoas falam: a sociedade atual, ela é tão injusta, ela é tão desigual. Não é a sociedade atual. Sempre existiu a desigualdade, né? Sempre existiu uma elite, né? E sempre existiu as camadas da sociedade, sempre os trabalhadores se ocuparam o lugar na base, né? Embaixo, e a relação sempre foi de desigualdade, né? Desigualdade de renda, desigualdade de direitos, né? Muitas vezes são privilegiadas as classes mais elevadas, né? Então, é um tema possível para as provas do Enem, porque a desigualdade social, ela sempre existiu, sempre prevalece, por mais que seja a luta, né? A luta dos movimentos sociais, a luta de grupos, a luta do poder público, parte do poder público que tenta fazer uma sociedade mais justa, oferecendo direitos, mesmo com essa luta de parte do poder público, de parte dos grupos sociais, as pessoas se reunindo, se debatendo em torno desse tema, por mais que tenha discussões sobre o assunto, por mais que tente se fazer políticas públicas no sentido de melhorar a desigualdade social, mesmo assim ela continua gritante, né, na nossa sociedade. E por mais que a gente venha falar que o poder público às vezes tenta fazer alguma coisa, existem algumas políticas públicas, mas não são suficientes. A gente sabe que muito poderia ser feito, né? Muito mais poderia ser feito no sentido de amenizar essa desigualdade social, né? E essa desigualdade social, ela vem mesmo antes da gente pensar no sistema que a gente vive hoje, que é o capitalismo. Já existia uma desigualdade, né, uma diferença, né, entre as pessoas. Existia classes, né, existia até mesmo no período, né, lá que a gente via que tinha reinados. Então os reis pertenciam, né, aos que têm o capital, que têm o poder. O povo não, né? Se a gente pensar lá naquela base da pirâmide, né, que os servos ocupavam a base embaixo, né? E tinha sempre o clero, a nobreza acima. Então a desigualdade sempre existiu. E atualmente no nosso sistema político, no nosso modo de vida em sociedade, a desigualdade continua gritante, né? A sociologia, ela surgiu com o propósito de pensar, de melhorar, tentar propor
melhorias para a sociedade. E entre essas melhorias, os pensadores já pensavam formas de que a sociedade fosse mais justa, mais igualitária, né? Então, trazendo à luz da sociologia, para a gente pensar essa desigualdade, a gente tem que falar nos chamados pais da sociologia, né? Os primeiros, os pioneiros, que é chamado os pensadores, né? Os pensadores clássicos da sociologia. Então, quem são os pensadores clássicos da sociologia? Os clássicos da sociologia são Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim. Entre esses três pensadores, que são chamados pais da sociologia, que são os clássicos da sociologia, 2 deles são alemães e um francês, né? E esses homens se debruçaram seus estudos, suas pesquisas, para criar teorias, para criar pensamentos de como, pensando e refletindo sobre o modo de vida das pessoas, poderia melhorar para o futuro, fazer inovações para que a sociedade se organizasse e amenizasse os problemas sociais, né? Tendo esses 3 teóricos, né, como pai da sociologia, como os clássicos, ainda não poderíamos deixar de falar de Augusto Comte. Por quê? O Comte, ele também foi de muita importância no pensamento sociológico. Augusto Comte, ele criou, né, ele foi um dos criadores de uma corrente de pensamento chamada positivismo. E através desse método, desse positivismo, ele também contribuiu muito para se pensar a sociedade. Comte foi chamado até de pioneiro, né, de o primeiro a se pensar. Não poderíamos deixar de lembrar do Augusto Comte, né? O Augusto Comte como um grande influenciador, né? Um grande pensador também na contribuição de pensar um método para explicar a sociedade, né? Então, Augusto Comte, ele criador do método, né, da corrente positivista, que visava, né, o progresso e a ciência, né? Comte era um francês e trouxe à luz, né, vamos dizer assim, com esse método dele, com essa corrente positivista, né? Então, já falamos da importância de Comte, já falamos dos clássicos, né, da sociologia, que são Marx, Weber e Durkheim, que a gente deve frisar muito isso, que pode cair sim nas provas do Enem, sobre os clássicos da sociologia. Quais são eles? São Max Weber, né, Émile Durkheim e Karl Marx. O Émile Durkheim e o Max Weber, eles aceitavam, né, esse sistema capitalista. Eles pensavam em melhorar a sociedade, mas não indo contra esse sistema totalmente. Já Karl Marx já era outra linha de pensamento. Karl Marx já era contra o sistema capitalista. O Marx, ele já achava que para a sociedade
ser mais justa, ser mais igual, ela teria que ter uma revolução. Por quê? Porque as classes são diferentes. Então, não teria como a sociedade se desenvolver com camadas sociais tão diferentes, né, que Marx chamava de burguesia e proletariado, né? O proletariado seria os trabalhadores, né, da indústria, né? Então, esses trabalhadores da indústria ficaria sempre refém dos que têm o capital, da burguesia, né? Que mandava, que tinha o poder, que tinha o dinheiro, que tinha as fábricas, que tinha os meios de produção. Então, Marx achava que era uma luta desigual dos que têm e os que não têm. E para resolver, para dar um pouco de dignidade, para dar igualdade, só com uma revolução. Então, continuando falando sobre os clássicos da sociologia, então, já falei sobre a forma de pensar de cada um. O Marx, ele era filósofo. Economista e era alemão, né? Então, o Marx era um filósofo, economista, e a nacionalidade dele, ele era alemão. Já o Durkheim, ele é francês, né? Émile Durkheim nasceu na França e era um sociólogo. Weber, também alemão, e é considerado um sociólogo teórico. Por quê? Porque escreveu várias teorias, criou vários pensamentos. Então, ele foi considerado um sociólogo teórico. Falando sobre os criadores da sociologia, os primeiros pensadores sobre os clássicos, então, agora podemos seguir e falar um pouco mais sobre essa ciência chamada sociologia. Então, a sociologia, ela é uma ciência humana, né, que foi destinada a pensar sobre a humanidade. E se a gente pensar, ela é uma ciência um pouco diferenciada de outras ciências. Por quê? Porque a base de estudo da sociologia é a própria sociedade, é a própria vida nossa, né? É a própria vida em geral das pessoas. Então, por que uma ciência para pensar aquilo que se vive? Por quê? A sociologia foi criada no século XIX. E no século XIX foi um contexto de muitas mudanças políticas, econômicas, né, sociais. Então, foi um contexto de muita mudança. E precisou se pensar uma ciência que explicasse aqueles novos problemas que estavam surgindo, novos acontecimentos a partir das revoluções que surgiram, problemas que não era comum, né, que estava acontecendo, e buscava-se uma luz, uma explicação. Então se criou a sociologia, essa ciência que explica o modo de vida das pessoas e sociedade. E assim, um dos problemas que a gente que eu citei, né, várias vezes aqui, que esse problema seria esse: a
Após a Revolução Industrial, a gente sabe que teve muitas mudanças, né? Uma delas foi a grande população que veio para a cidade em busca de trabalho, né? Então surgiu a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, primeiro na Inglaterra e depois foi expandindo, né? Para outros países. Mas com a Revolução Industrial, as máquinas, né, passaram a assumir esse lugar na cadeia de produção. Que antes desse maquinário todo, antes das indústrias, tudo era feito à mão, né? Tudo era feito manualmente. Então, sabemos que os trabalhadores saíram do campo e vieram para a cidade para conseguir, né, emprego. Porque antes, como eu estava dizendo, os produtos eram todos feitos manualmente, né? O sapateiro pegava o couro, cortava, ele mesmo cortava, costurava, colava e fabricava o sapato, um de cada vez, e era assim que era a produção, né? Depois das indústrias passou a se produzir em série, né? Uma grande quantidade. E os trabalhadores do campo, o pessoal do campo viu uma chance de vir para a cidade e arranjar emprego, melhorar a renda, né, das suas famílias. Então veio uma grande quantidade e a cidade começou a não suportar essa grande quantidade de pessoas. Então começou a ter problemas sociais que não existiam antes. Problemas de moradia, não tinha moradia para todo mundo, problemas de desemprego, alguns vinham, conseguiam emprego, outros vinham, não conseguiam emprego. Então foi trazendo outros problemas, né, sociais, vamos dizer assim. Por exemplo, se vinha a família, ele já saiu do campo, veio para a cidade. Chegando na cidade, não conseguiu emprego, como que ia fazer para sustentar a sua família? Aqueles que tinham uma boa índole, não conseguia emprego, ia pedir, né? Ia ter que virar mendigo, começar a pedir para sustentar suas famílias. Já outros não conseguiam emprego, já usava a sua má índole e já pensava que não tinha emprego e o quê? Roubar de quem tinha. Então, isso já eram os problemas sociais que já estavam acontecendo na sociedade, que precisava ser explicado por que estava surgindo, né, tantas criminalidade, questão de moradia, não tinha casa para todo mundo, né? As invasões de terreno, aqueles que vieram primeiro tentando ajudar os que vieram depois, ia emprestando um cômodo, outro, e se acumulando as pessoas, vivendo em espaços pequenos, todo mundo misturado, moradias com placa, um dava o resto do material, outro dava uma placa para se fazer um barraco, e por aí foram acontecendo esses problemas sociais. Então a sociologia veio tentar refletir sobre essas questões. A sociologia não é que ela seja a varinha de condão, como muitos pensam, que ela vai fazer uma mágica, né? Ela não vai fazer essa mágica, mas ela faz com que as pessoas reflitam, que pensem formas de melhoria.
a sociologia busca lá na história, né? Ela utiliza do fator histórico, então ela utiliza muito da história, do fator histórico, para pensar no hoje, no presente. Então ela busca lá na história os acontecimentos, os fatores históricos para explicar o que está acontecendo hoje, na modernidade. E usando dessas reflexões, ela pode fazer uma perspectiva para o futuro, fazer uma análise de como podemos agir no futuro frente aos problemas. Então ela joga uma luz para se pensar no futuro. Então por isso a importância da sociologia. Por isso que as matérias, né, que faz com que o homem pense, que seja autores sociais, que seja autores da sua vida, que assuma o seu papel, sua identidade, que assuma esse olhar questionador sobre o mundo, sobre a sociedade que vive, fazendo com que, a partir desse pensamento do homem, ele possa trazer à luz ideias, novas formas de agir para que possa ser aplicada na sociedade. Por isso é tão importante que a gente valorize, como todas as ciências, como todas as matérias, que a gente valorize também as matérias reflexivas, né? A sociologia, a filosofia, que a gente valorize o pensamento, não só as matérias que podem levar a um laboratório e fazer um experimento, como a química, por exemplo. A química, ela é fundamental, né, como todas as outras matérias, porque você pode ir para um laboratório e fazer uma experiência para se comprovar aquilo que você está falando teoricamente. Você falou, você vai lá no laboratório, faz o experimento e através dessa química, dessa mistura, através lá no laboratório, pode descobrir-se fórmulas, né? Descobrir remédios, tantas coisas, né? Que a química pode ajudar a sociedade. Mas a sociologia, ela não pode levar as pessoas para um laboratório para poder estudar o cérebro humano, porque se ela utilizasse dessa forma, ela iria para o ramo da medicina que iria estudar, mas não explicaria o pensamento, né? O pensamento em si. Então a sociologia, ela é uma matéria muito importante, reflexiva, mas que ela estuda a partir de conceito. Ela não é uma matéria que se experimenta, né, num laboratório, que se faça teste. Então a sociologia, ela explica a sociedade através dos conceitos. E esses conceitos foi criado por quem? Pelos pensadores, os primeiros pensadores, os clássicos lá da sociologia, eles criaram conceitos. Então, criaram conceitos para se explicar a sociedade. Então, à medida que a gente vai estudando sociologia, a gente vai vendo alguns conceitos. Por exemplo, a gente vai falar em força de trabalho, que é um conceito criado por Marx, né, para explicar que o homem, ele vende a sua força, né, de trabalho, ele vende o seu suor para o capitalista. Então, isso é um conceito de Marx criado para explicar o quê? Que a sociedade é tão desigual
que sempre vai haver o quê? Uma luta de classe. Então, Marx também que falou sobre essa luta de classe. Então, ele fala o quê? Que essa luta de classe seria a luta entre os patrões e os empregados, né? Entre a burguesia e o proletariado, que seria uma luta desigual. Por quê? Porque é a luta dos que têm contra os que não têm. Os que têm o quê? O capital. Eles têm o dinheiro. Eles têm o dinheiro e muito mais que o dinheiro, porque eles têm a matéria-prima para produzir, eles têm as máquinas, né? Então, do outro lado, tem o trabalhador que não tem o dinheiro, não tem as máquinas, não tem a matéria-prima para produzir. Como que ele vai competir de igualdade? Não tem como ter igualdade entre as classes, porque as classes são diferentes. Então, diante desses conceitos que eu falei, né, que, por exemplo, esse conceito de força de trabalho, Marx fala o quê? Que nessa luta desigual, o trabalhador não resta mais nada a ele do que vender a si próprio, vender o seu suor capitalista, vender a sua força de trabalho, né? Que não resta mais nada para o homem a não ser vender a si mesmo se rendendo ao capital. Por quê? Porque ele precisa sustentar suas famílias e ele não tem os meios de produção, então acaba que o homem tem que vender a si mesmo, vender o seu suor, vender a sua força de trabalho. Entre outros conceitos de Marx, né, que ele falou, a mais-valia, né, que são as horas que o dono da indústria se apropria de algumas horas do trabalhador, que seria, por exemplo, um trabalhador ter que olhar várias máquinas, fazer serviço de várias pessoas, e ele só vai receber pelo dele, né? Então, essas horas que o dono da indústria vai se apropriando dessas horas e se enriquecendo cada vez mais, que Marx fala a chamada mais-valia, né? Então, através desses conceitos, né, força de trabalho, mais-valia, de outros pensadores pensaram sobre o Durkheim pensou lá no método dele, que era o método funcionalista, para se pensar a sociedade, pensou ação coletiva, vai se pensando nesses conceitos para se explicar a sociedade, já que não tem como estudar o pensamento no laboratório. Então, o pensamento vai se estudando a partir dos conceitos dos autores. Então, a gente apropria do conhecimento deles, apropria da história, né? Nós, sociólogos, vamos dizer assim, modernos, sociólogos contemporâneos, né? Além de nós, professores de sociologia, tem Florestan Fernandes, tem o pai do Chico Buarque de Holanda, né, que é Sérgio Buarque de Holanda, que é um pensador, escreveu o livro Raízes do Brasil. Então temos várias pessoas ainda estudando e pensando melhoria para a sociedade. Não é que os clássicos, que os mais velhos pensadores morreram, que a sociologia parou aí, não. Tem o Fernando Henrique Cardoso, né, que foi presidente do nosso país, era sociólogo. Então continua tendo sociólogos pensando um meio de refletir, melhorar a sociedade através dos conceitos dos outros autores clássicos,
e também fazendo suas novas pesquisas, né? Fazendo as suas novas pesquisas, alguns utilizando da antropologia, que no caso a sociologia ela pertence às ciências sociais. O que é as ciências sociais? As ciências sociais ela traz a antropologia, as ciências políticas e a sociologia junto, né? Então, o sociólogo, ele muitas vezes ele utiliza da antropologia para ir a campo. O que é esse ir a campo? Ele ir para uma tribo indígena para fazer pesquisa, ele ir para uma outra sociedade diferente, um outro grupo diferente. Por quê? Porque a sociologia estuda tudo que é grupo, tudo que acontece em grupo, a sociologia estuda, né? Diferente da psicologia que estuda indivíduo, estuda uma pessoa sozinha, a sociologia estuda tudo que se acontece em grupo. Então, política, religião, tribos urbanas, então tudo é matéria para a sociologia estudar. Então ela tem um amplo leque de pesquisa, né? A sociologia ela pode pesquisar a área da cultura, ela pode, igual a gente estava vendo esses dias no PET, sobre a violência, né, que acontece na sociedade. Então, nós estava utilizando da sociologia para explicar essa parte criminalista, né? Então, para finalizar a última pincelada sobre essa ciência moderna, né, que a sociologia, a gente não pode esquecer que ela é uma ciência humana e ciência moderna. Então, às vezes pode vir perguntando no Enem, que eu já vi questões assim, perguntando se a sociologia ela era uma ciência moderna ou não. Sim, a sociologia é uma ciência moderna. Você pensa, mas é do século XIX que surgiu, mas ela é considerada uma ciência moderna, tá? Então, a sociologia sendo uma ciência humana, sendo uma ciência moderna, o que ela estuda? Ela estuda tudo que acontece em grupos, por isso essa amplitude de temas que a gente vê nas aulas de sociologia, ou quando a gente vê na televisão que acontece algum problema de sociedade, está lá um sociólogo explicando, então no jornal, sempre sociólogos diferentes explicando problemas novos que estão acontecendo ou discutindo algum problema político. Por quê? Porque a sociologia ela usa, como eu disse, da antropologia para ir a campo, fazer pesquisa. E ela entra em todos outros ramos da sociedade onde se agrupa, tudo que é grupo. E a política é um tema que utiliza muito do estudo da sociologia, dos sociólogos, né, para explicar a vida política, né? Então, a vida política, a vida religiosa, a cultura, entre outros, né? Então, tudo isso é motivo para a sociologia explicar. Então, terminando aqui, reforçando que a desigualdade social, ela não é um problema de agora, que ela sempre existiu, que nossa sociedade sempre foi desigual e que, sendo assim, não é para a gente conformar, dizendo isso, não é de maneira alguma para a gente conformar e aceitar. Se sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Não. Por quê? Porque nós não nascemos na Índia, né? Nós não nascemos em países indianos que
que lá na Índia, o que acontece? Lá nós não podemos ter, lá não pode ter mobilidade social. O que é? Mudar de uma classe para outra. Se nasce numa casta, né, que lá não é classe, é casta, se nasce numa casta, se você nasce Brahmade, ainda que você tenha dinheiro, que você estude, você vai morrer Brahmade. Se você nasceu Dalit, você vai morrer Dalit. Mesmo que você tenha estudo, que você tenha dinheiro, o que você nasceu, você vai morrer naquela posição. Nós não. A nossa sociedade é uma sociedade que é possível ter essa mobilidade social. Então, essa mobilidade é o quê? Você mudar de classe. Você está numa classe baixa, você poder ter ascensão. É o que a gente sonha, né? Que todas as pessoas melhorem suas rendas, melhorem suas vidas. Então, um exemplo clássico que nós podemos ter mobilidade são os jogadores de futebol, né? Alguns são de periferias, são de famílias pobres e tem esse dom, esse talento para o futebol, logo é descoberto e de repente começa a sua ascensão, subir na carreira e de repente está jogando no exterior, ganhando muito dinheiro e ocupando um outro lugar na camada social. Então, a gente sabe que a gente pode ter essa mobilidade. Não é fácil, né? Porque você romper com o sistema, né? O sistema tá aí, já cada um na sua classe social e essa luta para a gente poder melhorar de vida através dos estudos, através do trabalho, a gente sabe que ela é uma luta árdua, mas ela é uma luta coletiva de todos por melhoria, né, de igualdade, sempre as pessoas se unir, as pessoas precisam ter essa consciência de classe. O que é essa consciência de classe? É querer que todos tenham os mesmos direitos, né? Querer que todos tenham direito a uma moradia digna, uma alimentação digna, e isso é problema de todos, né? Se tem alguém que não tem uma alimentação, que não tem uma moradia, isso não é problema dela, são problemas de todos nós da sociedade. Então, a partir que a gente tem essa consciência de classe, que a gente deve lutar pela dignidade humana, não se conformar com a desigualdade social, então a gente começa a perceber que ela é gritante mesmo na nossa sociedade e que nós, como fazemos parte desse grande grupo chamado sociedade, que a gente não pode se acovardar, não pode se acomodar, que a gente tem que unir, né? Unir através dos movimentos sociais. Se a escola tem os grêmios estudantis, que começam as lutas para a gente entender como que funciona a vida em grupo, as lutas, né, por melhorias. Na sociedade tem as associações de bairros, né, que os moradores devem participar, né, para trazer melhoria para o lugar onde que se vive, né, para a sua comunidade. E assim, as manifestações sociais que acontecem, que o povo vão na rua para buscar os seus direitos, pacificamente buscar um direito que é de todos. Então, como eu disse, a desigualdade sempre existiu, ela está aí, mas não podemos se acovardar, né? Temos que lutar, temos que estudar, temos que informar, para a gente ter essa consciência de classe, para a gente ter conhecimento, ter essa luz para passar às pessoas à nossa volta esse espírito de luta também, né? Além do conhecimento que a gente precisa ter, a gente também tem que ter esse empoderamento
né? Esse empoderamento como pessoa, como ser social. Então, a gente deve se agrupar e lutar pelos direitos, não se acomodar, não se acovardar, se sentir pertencente da nossa comunidade, do lugar onde a gente vive, do estado onde a gente vive, do país onde a gente vive, participar das manifestações, participar das associações de bairro, participar dos grêmios estudantil, ter consciência de quais são os problemas da nossa sociedade, assistir os jornais, ler revistas, ler livros, apoderar do conhecimento para que a gente seja participativo, né? Seja participativo na sociedade. Só assim, com a luta de todos, a gente pode fazer que a sociedade seja mais justa e mais igualitária para todos, tá bom? Grande abraço, até a próxima.